Então, de volta como nós dissemos, está aqui o doutor Henry Dias, sempre com um tema importante e atualizadíssimo para comentar para você. Doutor Henry, mais uma vez, obrigado, querido eterno presidente da nossa OAB de Fernandópolis. Sua presença é muito importante aqui no Canal 10, porque o senhor traz coisas importantes e atuais para serem discutidas. Boa tarde. O que é que o senhor vai falar hoje aqui, doutor? Boa tarde, Vono. Boa tarde, internautas, telespectadores do Canal 10. Mais uma vez, uma grande satisfação voltar aqui. E hoje, para a gente falar de um assunto que está palpitando em todo o país, pela comoção que causou, pela repercussão que teve à época, ainda continua provocando bastante repercussão, e com cada semana, cada mês praticamente, um novo capítulo daquele que se tornou uma grande novela, que é o caso Elisa Samúdio, e hoje o julgamento do goleiro Bruno, que é acusado de matar a ex-modelo. Doutor, às vezes, a justiça até diminui a pena de o senhor é um advogado experiente e competente, diminui até a pena de quem comete um crime porque não encontra a faca ou o revólver, não foi encontrado. Nesse caso, eu preciso ter muito cuidado para fazer essa colocação, até porque tenho mulher, tenho filha, tenho neto, tenho sobrinho, tenho irmã. Mas nem o corpo foi encontrado. Como é que vai ser esse julgamento? Pois é, Von, essa é a grande discussão, mas a justiça já reconheceu legalmente a morte da Elisa Samúdio e foi inclusive emitida a certidão de óbito da ex-modelo. E esse reconhecimento pela justiça está sendo questionado pela defesa do goleiro Bruno, inclusive com pedidos de adiamento do caso, de adiamento do julgamento, até porque, como eu disse aqui no início, a apuração do crime ainda está acontecendo, porque ao longo dos tempos tem aparecido de tempos em tempos novas evidências e novos fatos que embolam cada vez mais a decisão, que embolam cada vez mais a apuração e que influenciariam, segundo a defesa, no julgamento e no reconhecimento de quem seria efetivamente o verdadeiro culpado pelo desaparecimento e pela morte da modelo. Não quero atrapalhar a sua linha de raciocínio, que é muito lógica, como um advogado experiente que é. Mas, doutor, isso tomou essa dimensão só também porque ele, jogador do Flamengo, ela modelo, né? Mas casos semelhantes a esse aqui deve borbulhar pelo Brasil e pelo mundo afora, né? Infelizmente, Bono, essa é uma realidade. É sempre bom tratar esses assuntos com você, porque a sua experiência, não só como profissional, mas também com experiência de vida, de homem da imprensa, e tem o conhecimento dessa realidade nua e crua que acontece, infelizmente, casos como esse são, infelizmente, muito comuns. Mas em razão da notoriedade do jogador, do acusado, que na época era goleiro do Flamengo, um dos times de maior torcida do Brasil, cotado para jogar na seleção brasileira, um caso que ganhou uma enorme repercussão em todo o mundo. Então há ainda, até hoje ainda, essa grande expectativa e essa grande, de um lado, a expectativa de saber o que vai acontecer, e de outro lado, a expectativa de que se realmente será feita justiça. Porque a grande questão, quando nesses casos de júri principalmente, é saber sair daquele local, da sala do tribunal de júri, com a sensação de que realmente foi feita justiça. E essa é a grande expectativa em relação ao caso. Agora, fazer uma colocação, o papa da coisa que eu entendi é o senhor, que tem essa experiência toda, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, conselheiro da Ordem dos Advogados, um advogado experiente. Está certo, quem vai dar a pena, quem vai dizer quantos anos ele vai ficar preso, vai ser o juiz. Quem vai julgar são os jurados, né? Mas será que ele não está sendo julgado, antes de tudo, pela opinião pública, não, doutor? Que vai forçar uma situação? O que o senhor acha? Olha, Vona, esse é um grande risco que estão sujeitos todas aquelas pessoas
que são submetidas ao tribunal de júri, porque serão julgados por pessoas comuns, pessoas que compõem o dia a dia da população e que de uma maneira ou de outra são suscetíveis a interpretações e a maioria das vezes a julgar o caso pela emoção, quando nós sabemos que num julgamento deveria sempre haver a razão. Mas os casos de tribunal de júri, esses casos que envolvem crimes de competência do tribunal do júri, acabam sendo sempre suscetíveis à condenação pela emoção. A condenação ou absolvição também pelo lado emocional, levando em conta o lado emocional de cada um daqueles jurados. E esse é um risco que nós sabemos que pode acontecer, de a condenação, porque é evidente que a opinião pública já considera o ex-goleiro, o goleiro Bruno, como culpado, e muito provavelmente a condenação acontecerá certamente pelo clamor da população, com todas as suas nuances, a própria imprensa. Também, porque houve uma grande expectativa e já se formou uma opinião, cada um, todo cidadão comum, eu aqui, você, ou aquele que está nos ouvindo, que está nos vendo aqui, ele também já tem a sua opinião formada, mesmo sem ter um conhecimento técnico, um conhecimento a respeito de tudo que envolve o caso, já formou uma opinião. E, querendo ou não, essa opinião é feita pelo lado emocional. E há esse grande risco, mas é uma possibilidade que é prevista na legislação brasileira e nós temos que respeitar a decisão, seja pela acusação, seja pela absolvição. Agora há pouco o doutor Henry fez uma colocação de que a cada tempo aparece um fato novo nesse caso que ele está explicando aqui. Então a pergunta desse humilde entrevistador é o seguinte, pessoal: até que ponto isso beneficia o réu, no caso o goleiro Bruno, até que ponto isso prejudica o Bruno nesse julgamento? Eu vou na questão principal nesses novos depoimentos, principalmente revelações feitas pela própria imprensa, porque a imprensa está sempre à frente das investigações, e porque a imprensa já apura e relata. E a investigação policial, ela é toda criteriosa, tem que seguir uma série de trâmites para que possa ser realmente levado, porque a apuração oficial, a apuração policial, ela é a apuração oficial e é o que vai ser levado em consideração nesses casos no julgamento. Então, essas novas aparições, principalmente esses depoimentos, essas revelações dessas testemunhas, podem, por um lado, segundo a estratégia de defesa, ajudar pela absolvição, porque existe um princípio brasileiro que é, na dúvida, que seja julgado em favor do réu, mas, por outro lado, né, no âmbito da acusação, a expectativa de que essas revelações acabem influenciando na condenação, acabem incutindo nos jurados a certeza da culpabilidade do goleiro Bruno. E isso fica muito bem claro, porque não há dificuldade nenhuma nesses depoimentos, porque principalmente o primo do goleiro, que foi ouvido, que fez a última revelação a respeito do assunto, já era arrolado como testemunha, já seria ouvido como testemunha. Então, essas novas informações que ele traz ao caso poderão ser acrescentadas ou então vão ser levadas em consideração dependendo das demais provas que existem nos autos. Mas é lógico que cada um do seu lado, seja a defesa quanto a acusação, tentarão utilizar essas novas revelações para absolver, ajudar na absolvição ou ajudar na condenação. Uma última pergunta, o senhor responder em um minuto, que nós estamos chegando em cima do horário. Se o senhor estivesse na acusação desse caso, o senhor ia procurar por maior número de mulheres no júri, né? Agora, se o senhor estivesse na defesa, o que o senhor ia fazer? Olha, é lógico que existe uma tendência de que as mulheres, né? Exatamente, as mulheres sejam mais, por causa da questão emocional, são mais emotivas, né? Acabam usando mais deixando de lado um pouco a questão racional. Mas também o caso desse de grande repercussão, eu repito, acaba voltando naquela questão que praticamente todos os jurados que ali estão
já tem a sua opinião formada, infelizmente, quando não deveria ser assim. Não deveria ser dessa forma, mas dada a grande repercussão, a grande exposição do caso, não há como fugir disso. Então, eu acredito que a questão do júri hoje infelizmente para o Bruno, é uma questão de sacramentar uma decisão que a opinião pública já tomou. E ele será, eu não tenho dúvida nenhuma, que pelo andar da carruagem, ele será condenado e a condenação será muito severa. Até porque para querer dar exemplo também, né? Não é para dar exemplo, os próprios crimes que são imputados a eles, as acusações que lhes são feitas, a somatória dos crimes, né, o homicídio, o sequestro da criança, o cárcere privado, a ocultação do cadáver, vão somando as penas, e a somatória dessas penas deve atingir tranquilamente, aí, pela condenação, em torno dos 40 anos de prisão, o que é para uma pessoa que nós tínhamos como um exemplo, que deveria servir como um exemplo para os jovens, para as pessoas, para os aficionados também do esporte, acaba sendo usado como um exemplo do que não se pode fazer, dos rumos diferentes que a vida pode tomar, que tinha tudo para ter sucesso, ter chegado à seleção brasileira, ter jogado um grande nome num país, num time do exterior, e hoje está relegado aí uma questão de passar praticamente 1/3 da sua vida na cadeia, cumprindo pena por um crime bárbaro, infelizmente. Segunda-feira a gente se vê outra vez, doutor? Sem dúvida nenhuma, se Deus quiser, estaremos aqui uma vez mais. Se Deus quiser, segunda-feira o doutor Henry Dias, nosso eterno presidente da OAB, estará conosco de volta aqui no Canal 10, sempre trazendo um tema interessante e picante para que ele possa falar aqui no programa. No doutor Henry, Leozinho, Edwin, o pessoal da nossa retaguarda, muito obrigado pela sua audiência. 6 da tarde tem a reprise, meia-noite também, e amanhã, a partir do meio-dia, se Deus quiser, nós estaremos ao vivo aqui com o Informativo Canal 10, programa de jornalismo independente. Tenham todos uma grande tarde, uma feliz noite e até amanhã. Você se sente seguro em São Paulo?